Meus queridos, a paz do Senhor. Hoje vamos estar falando sobre a humildade de Cristo. Capítulo 3, versículo 14 do Evangelho de João, que diz assim a palavra: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Versículo 15: Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Meus queridos irmãos, capítulo 13, capítulo bastante conhecido dos irmãos, porém pouco pregado, porém pouco falado. Fala acerca de Jesus lavando os pés dos apóstolos, os pés dos discípulos. E sabemos que lavar os pés dos outros era o serviço do escravo mais humilde da casa. E quem se curvaria para lavar os pés dos outros? Nenhum discípulo toma essa decisão. Isso era um papel humilhante demais para os discípulos do Senhor. Longe de se vestirem do avental da humildade, os discípulos, pelo contrário, disputavam para ver quem era o maior, o mais importante, quem devia receber mais prestígio. Enquanto Jesus pensava na cruz, eles queriam coroa. Enquanto Jesus se concentrava em dar a sua vida, eles disputavam por prestígio. Enquanto Jesus estava disposto a morrer por eles, eles buscavam glória para si. Jesus então confronta os seus discípulos, não com palavras, mas com uma ação, com uma atitude. Levantando-se da mesa, Jesus apanha uma bacia com água, se cinge com uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus estava se humilhando demais. E quando chega diante de Pedro para lavar os pés, ele se recusa. Pedro não queria que lavasse os pés. Senhor, tu não lavarás os meus pés. Mas Jesus olha para Pedro e diz: se você não lavar, você não tem parte comigo. E Pedro diz: então o Senhor não lava só os pés, mas as mãos e a cabeça. Pedro sempre foi um homem muito intenso. Com Pedro, ou era 80 ou era 8. Pedro era como uma gangorra, oscilava de um extremo para outro. E Jesus fala essas palavras tão bonitas que nós lemos: se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vocês também devem fazer isso. Devem lavar os pés um dos outros. E a realidade é que a humildade, ela não desfaz a grandeza, não, ela ressalta. O serviço não ofende aquele que é grande, pelo contrário, promove. No reino de Deus, a pirâmide, ela está invertida. Ser grande é ser pequeno, ser maior é ser o servo de todos. Esta é a verdade. Na mesma proporção em que Jesus estava oferecendo a sua vida, os discípulos estavam disputando a primazia. Na mesma medida em que Jesus estava abrindo a mão da sua glória para morrer pelos pecadores, os discípulos estavam buscando glória para si mesmo. Esta é a verdade, que Jesus, sendo Deus, se fez homem por amor de nós. Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. É o que está escrito.
Ah, como precisamos dessa lição de Jesus, do capítulo 3 do Evangelho de João. Temos muitas pessoas grandes na igreja, mas poucos servos. Temos muita gente no pedestal, mas poucas inclinadas com bacia e toalhas na mão. Temos muita gente querendo ser servida, mas poucas para servir. A humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. O mundo está cheio de gente que está de pé sobre a sua dignidade quando deveria estar ajoelhada aos pés dos seus irmãos. É uma palavra forte, é uma mensagem forte no Evangelho aqui de João. 3 pontos merecem destaque aqui no Evangelho de João, capítulo 13. Em primeiro lugar, nós vemos a perplexidade de Pedro. O Senhor está ajoelhado diante dos seus discípulos, lavando seus pés empoeirados. E Pedro se revela aqui um homem ambíguo, um homem contraditório. No momento ele proíbe Jesus de lavar, no outro momento ele quer lavar a mão, a cabeça e todo o corpo. Pedro ele tem mais amor do que conhecimento. Pedro era um homem que tinha mais sentimento do que discernimento espiritual. Em segundo lugar, eu vejo a incompreensão de Pedro. Pedro estava vendo apenas um lado físico, um serviço incompatível com a grandeza do seu mestre. Mas Jesus não estava falando de uma lavagem física, mas de uma lavagem espiritual. Quem não for lavado, purificado, justificado, santificado, não tem parte com Ele. Cristo precisa nos lavar se queremos reinar com Ele na sua glória. Abaixo e decanta lá. Em terceiro lugar, nós vemos a súplica de Pedro. Pedro pula de um extremo para o outro. Essa era uma característica da sua personalidade. A verdade é essa. Pedro, como uma gangorra, oscilava de um lado para o outro. Pedro não quer apenas que os seus pés sejam lavados, mas quer agora um banho completo. Jesus responde que ele não precisa tomar um banho. O banho é símbolo de salvação. Já havia acontecido isso na vida de Pedro. Ele precisava agora apenas de purificação, que é símbolo de santificação. Ele precisava entender que a salvação não precisa de uma retificação. A salvação não é uma dávida que se recebe hoje e se perde amanhã, não. Quem já se banhou não precisa lavar o corpo inteiro, mas somente os pés. A salvação é uma dávida eterna. A palavra grega para lavar, nos versículos 5, 6, 8, 12, vem do grego nípto, que significa lavar uma parte do corpo. Mas a palavra grega para lavar, no versículo 10, quando Jesus disse: se você não se lavar, Pedro, você não tem parte comigo. A palavra grega aqui é louo, que significa lavar o corpo completamente. A distinção é importante porque Jesus está nos ensinando aos seus discípulos a importância da caminhada. Não precisam ser justificados de novo os discípulos, os cristãos não, mas de purificação constante. Lavar os pés, tirar a poeira dos pés,
santificação. Por onde nós estamos andando? Por onde é que nós estamos, os lugares, o ambiente onde nós estamos frequentando? Qual o caminho? Se nós estamos no caminho ou estamos em atalhos? Pedro precisava entender que os salvos precisam de contínua purificação. Precisamos ser lavados continuamente das nossas impurezas. No Antigo Testamento, na sua consagração, o sacerdote era banhado por inteiro. Lá em Êxodo 29 fala sobre isso. No entanto, era normal ele se contaminar enquanto exercia seu ministério diário, de modo que precisava lavar as mãos, os pés na bacia de bronze que ficava no átrio. Purificação. Aleluias. A chave dessa passagem bíblica é João 13:17. Quando Jesus disse: ora, se sabes estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Sequência importante. Humildade, santidade e felicidade. A felicidade é resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus. A lição sublime dos versículos que nós lemos. Ao terminar de lavar os pés dos discípulos, Jesus retorna a mensagem e pergunta aos discípulos se tinham entendido a lição e afirma: vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem porque eu sou. Mas se eu sou Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A teologia deles estava certa. Sabiam que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Se ele, sendo o maior, fez o serviço do menor, os discípulos tinham que aprender a servir uns aos outros, em vez de disputar quem era o maior entre eles. Jesus, meus queridos, ele nocauteia aqui a disputa entre os discípulos por prestígio, por grandeza, desfaz as barracas da feira da vaidade. Em vez de buscarmos glória para nós mesmos, devemos nos munir de bacia, de toalha, para servirmos uns aos outros. Será que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Onde as pessoas não seguem mais o exemplo de Jesus, que era Senhor, que era Mestre, que lavou os pés. Jesus disse: vocês devem lavar os pés uns dos outros. Sejam humildes, sejam simples. Jesus não foi um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. Ele não ensinou apenas com palavras, mas com exemplo. O servo não é maior do que o Senhor. E assim, se o Senhor se torna um servo, o que é feito dos servos? Ao se tornar um servo, Jesus, ele não nos empurra para baixo, não. Ele nos eleva. E aqui nós encerramos esta meditação. Nós vemos o resultado extraordinário. A vida cristã não se limita apenas ao conhecimento da verdade. Não adianta você saber tudo sobre teologia, sobre angeologia, sobre bibliologia, sobre pneumatologia,
sobre todas as disciplinas da teologia, sobre homilética, sobre exegese, sobre hermenêutica. Não adianta saber de tudo isso, porque o conhecimento precisa desembocar em obediência. A felicidade não está apenas no saber, mas sobretudo no praticar o que se sabe. Pois o homem não é aquilo que sabe, nem o que ele sente, mas o que faz. Isso aqui é forte. Versículo 17, aqui nós encerramos esta meditação. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, ou seja, bem felizes, se vocês as praticardes. Que nós possamos receber essa palavra no nome de Jesus. Amém.